Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19. Os irmãos podem se sentar? Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Irmãos, hoje pela manhã lá em Canaã, eu trouxe uma palavra sobre como que Eliseu ele foi usado por Deus para multiplicar o azeite da viúva. Uma viúva que em uma situação tão difícil, uma situação de humilhação, de necessidade, de desespero, mas como o Senhor usou Eliseu. Mas hoje eu senti que era para falar do chamado de Eliseu, porque hoje Deus tem chamados nessa noite. Deus quer chamar, assim como chamou Eliseu, e assim como operou maravilhas através da vida de Eliseu, Deus também está chamando vidas aqui para o ministério, para servir ao Senhor nessa noite. Amém? E Eliseu, então, eu queria assim, falar algumas características dele. A gente vai falar depois assim, como que ele foi muito usado por Deus, que Deus usou ele assim, para fazer maravilhas na vida dele. Mas, assim, primeiramente, ele estava ali trabalhando, ele era um homem trabalhador. Ele estava trabalhando ali para a família dele, tudo indica assim, que era uma pessoa de posses, né, porque ele não estava apenas com uma juntinha de boi, ele estava com 12 juntas de boi, ou seja, 24 bois ali, arando a terra. E quando Elias, depois que Elias tinha passado ali pelo Monte Horebe, tinha ali derrotado os profetas de Baal, tinha proclamado que só o Senhor é Deus, tinha tirado o povo do engano que o povo vivia, então Deus usou Elias com poder e graça. Agora chega o momento de de Deus usar ali Elias para trazer um sucessor, para que a palavra profética continuasse. E aí estava Eliseu trabalhando, e Elias chega para ele, passa a capa assim, sobre ele, e era uma forma assim, de que eles tinham de receber o chamado, e ele entende que ele recebe o chamado, e mesmo que ele estivesse ali trabalhando, que ele estivesse cuidando das coisas ali da sua família, ele deixa tudo, ele não usa desculpas, irmãs, porque ele podia ter desculpa: não, eu estou trabalhando, eu tenho muita terra para arar, eu tenho muito boi para cuidar. Ele podia dar muitas desculpas, mas ele não dá desculpas. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, mata os bois, e ele pega ali com aquela carroça, com aquelas coisas ali, com aquele maquinário ali de madeira, ele vai, coloca um fogo ali, e faz ali, assa aqueles animais ali, e dá para os amigos dele, comemora ali com os amigos dele, depois ele vai ali pedir a bênção para os pais dele, e ele volta para servir, para seguir Elias, servir ao Senhor ali no ministério, conforme o que o Senhor tinha preparado para ele. Então, irmãos, mostra que ele era um homem trabalhador, era um homem dedicado, mas ele colocava o Senhor em primeiro lugar. Ele não colocava o trabalho dele em primeiro lugar. Ele colocava o Senhor em primeiro lugar. E ele vai ali, e outra coisa também assim que
mostra em relação à vida dele, é que Eliseu ele era um homem obediente. Então, tão logo Elias chamou Eliseu para realizar a obra do Senhor, ele não deixou para depois, ele não questionou, ele não murmurou, ele foi imediatamente, ele deixou tudo que ele estava fazendo, ele interrompeu a rotina dele para ele ir servir ao Senhor, para ele fazer a obra do Senhor. Ele era trabalhador, mas ele não era escravo do trabalho dele. Ele sabia valorizar a oportunidade que Deus estava dando para ele. E ele colocava Deus acima de todas as coisas. E ele queria buscar o crescimento espiritual, porque Elias, a Bíblia fala assim, que como que Elias fala assim, que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões de que nós, mas como que Deus usou ele com poder e graça para derrotar todos aqueles profetas de Baal, para fazer maravilhas, de fazer milagres. E o Senhor também quer fazer maravilhas através da nossa vida, não é porque nós somos bons, não, mas é porque o poder do Senhor opera em nós, e se a gente nos colocar à disposição, assim como Eliseu se colocou ali à disposição para realizar a obra, Deus também pode fazer maravilhas nas nossas vidas. E uma coisa assim que eu acho muito assim, interessante essa história de Eliseu, é que ele acompanhando, ele vai junto com Elias, e chega um momento em que Elias tinha que passar o Rio Jordão, porque o Rio Jordão era um rio largo, não tinha ponte, não tinha embarcação, não tinha como que ele ia atravessar aquele Rio Jordão. E muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas também, a gente precisa de atravessar desertos, atravessar rios, atravessar situações difíceis que a gente nem sabe como fazer. E Eliseu ali observando tudo, como que Elias ia reagir diante daquilo, como que ele ia passar por aquele rio tão largo ali, sem ter uma embarcação, sem ter uma ponte. O que Elias faz? Elias pega a sua capa, dobra a capa e toca o Rio do Jordão. E quando ele dobra aquela capa e toca o Rio Jordão, aquela água se abre e ele passa com pés enxutos ali para o meio daquele rio. E Eliseu observa, então ele dobrou a capa. Se ele dobrou a capa, porque ele precisou de uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Além da porção do Espírito Santo que está sobre ele, nesse momento difícil, ele precisou de uma porção dobrada. Então eu quero uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus que está sobre Elias. E ele vai seguindo Elias. Onde Elias vai, ele vai junto. Tem um momento que Elias fala assim, eu estou indo para o Jordão, você pode ficar aqui, não precisa não. Ele, não, eu vou com você. Outro momento Elias fala, não, eu estou indo para Betel, você pode ficar aqui. Não, eu vou com você. Ele não queria perder nenhuma oportunidade de aprender, e ele era companheiro, ele é amigo, ele estava junto ali. E aí Elias vendo ali o tempo todo a dedicação dele, o companheirismo dele, viu como que ele era dedicado, como que ele queria a bênção. Aí fala assim, me pede o que você quiser, que você receberá. Aí ele falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito Santo de Deus que está sobre você. Ele falou assim, coisa difícil você está me pedindo, mas se você ficar atento, e na hora que eu for recolhido, que Deus vir me chamar, que eu for com ele, se você estiver atento ali, eu vou deixar a capa para você, e você vai receber essa bênção. Aí a gente vê depois em 2 Reis 2:6, os irmãos não precisam de abrir, que eu vou ler aqui, olha. Elias falou com ele assim, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E aí vamos ver agora, depois que Elias vai, Elias, quando chega o momento do Senhor
recolher Elias. Elias é levado num carro de fogo, anjos do céu vêm num carro de fogo e leva Elias, e Eliseu está ali vendo tudo, e ele vê, e Elias joga a capa, e ele pega a capa, né, porque ele ficou atento ali, ele não perdeu a promessa, ele não perdeu a bênção, porque ele queria a bênção mais do que todas as coisas, e ele pega aquela bênção, e aí agora chega no momento que ele tem que voltar, chega um momento agora que não tem mais Elias, é só o Eliseu para passar ali pelo Jordão, de novo o Jordão, sem ponte, sem embarcação, e agora era Eliseu sozinho. Era o momento de Eliseu ele provar aquilo que ele estava aprendendo, que ele havia aprendido ali com Elias, de ver que o mesmo Deus que estava sobre Elias estava sobre ele, de ver que aquela porção que ele pediu estava com ele. Então a gente vê que 2 Reis 2:14, 2:14 fala assim, ó. E tomou a capa, aí agora já era Eliseu sozinho, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Irmãos, então agora ele não precisou mais de dobrar a capa. Elias dobrou a capa, porque ele precisou de uma porção dobrada. Mas Eliseu, ele já estava com a porção dobrada do Espírito Santo. Ele tão somente pegou aquela capa de Elias e tocou ali nas águas, e as águas se abriram. Irmãos, Eliseu desejou aquela porção dobrada do Espírito Santo, o dobro de bênção, e ele recebeu. E hoje, irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos abençoar. O Senhor, ele tem prazer de encher a nossa vida, tem prazer de encher as nossas vidas do Espírito Santo. Basta que nós queiramos, basta que nós venhamos abrir o nosso coração e falar, Senhor, eu quero essa porção dobrada do Espírito Santo. O Senhor usou Elias, o Senhor usou Eliseu, e eu quero que o Senhor me use também, Senhor, sou eu que eu quero que o Senhor me use, não é outro, porque às vezes a gente fica querendo, não, deixa para o outro. Realizar a obra do Senhor está muito difícil. Viajar lá para onde está difícil, não, deixa para o outro. Não, sou eu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O Senhor usou ele, o Senhor pode me usar também. O Senhor usou Eliseu, o Senhor pode me usar também. Então, Eliseu era um homem determinado. Ele era um homem que ele sabia que ele queria a bênção, e ele lutava pela bênção. E ele, como eu falei, ele era trabalhador, ele era obediente. Então, se você também deseja a porção dobrada do Espírito Santo, também seja obediente ao Senhor, seja obediente ao seu líder, ao seu pastor, que Deus também, coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, assim como Eliseu colocou, que Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida, vai fazer em você e através de você. A outra coisa também foi que Eliseu, ele honrou seus pais. Quando ele recebeu o chamado ali de Elias, ele falou, espere um pouco que eu vou lá pedir a bênção para os meus pais. Ele não foi sem a bênção, ele foi abençoado pelos pais deles. Então, o que vocês forem fazer, também vá debaixo da bênção, seja da bênção dos seus pais, seja a bênção dos seus pastores, né? Seja debaixo da bênção do Senhor. Não vai fazendo as coisas da sua cabeça, do seu jeito, do jeito que você acha que está certo, não, mas faça debaixo da orientação do Senhor, busca a orientação do Senhor, honra aquelas pessoas que estão ali, que está te acompanhando, que está te orientando, que está sendo o seu mestre, honre aquela pessoa. A outra coisa também que eu queria assim, destacar de Eliseu é que ele era zeloso e abençoador. No momento que ele foi chamado, ele podia ter pegado e vendido aqueles bois ali, né, ficado com o dinheiro, pensado assim, não sei para onde que eu estou indo, não sei como que vai ser minha vida, eu vou precisar de dinheiro, 24 bois, vai dar um dinheiro bom aqui, eu vou vender, né? Não, mas o que ele fez? Ele pegou aqueles bois, se matou e alimentou os seus amigos ali. Ele não era um homem egoísta, ele não era ganancioso, ele confiava na provisão de Deus, ele sabia que aquela caminhada nova que ele estava começando debaixo do chamado de Deus, quem ia prover era Deus, e que Deus ia prover todo o recurso para ele, que ele não precisava desses recursos aqui, desse mundo não, mas queria contar com o recurso de Deus. Então, Eliseu era um homem abençoador.
Ele abençoava as pessoas, né? E nós também somos uma igreja abençoadora. Nós temos abençoado os nossos irmãos, nós temos tido prazer em abençoar os nossos irmãos, abençoar essa igreja, porque a gente sabe que a bênção de Deus é abundante. Igual a Tamira contou aqui, o rapaz, ele entregou ali tudo que ele tinha naquele momento ali, mas Deus o honrou, ele abençoou o Senhor e ele foi grandemente abençoado. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, que a gente seja abençoador. A outra coisa também é que Eliseu, ele era desprendido, ele sabia que ele podia contar com o recurso do Senhor. Ele não levou nada, ele deixou todas as coisas ali, aquelas heranças, aquelas coisas de família, e foi ele confiando no Senhor, que agora ele ia escrever uma nova história, e era uma nova história que ele ia confiar no Senhor, que tudo viria do Senhor. Então ele renunciou tudo, a sua vida, o seu trabalho, a sua família. Ele não levou nada, mesmo que ele fosse de uma família abastada ali. Ele confiou que a porção do Espírito Santo, a porção dobrada estaria sobre ele e que nada iria faltar. Sabe, irmãos, muitas pessoas às vezes olham para o ministério e até têm vontade, eu quero ser um pastor, eu quero ser, mas pensam numa coisa de grandiosidade. Não, mas que a gente possa aprender com Elias ali, não é ser minister, é ser menos, ministério, né? Tem magíster e minister, né? Quando a pessoa vai colar grau, ela está o grau de magíster, que é de grande, né? Mas o nosso grau que a gente cola na presença do Senhor é de minister, é de ser pequeno diante do Senhor, para que o Senhor nos faça crescer, para que Ele nos encha, com sua graça, com seu favor. Então não é ministério para ser trampolim, para ser uma pessoa famosa, para ser conhecida, não. É para ser humilde diante do Senhor. E Eliseu era isso. Então a gente vê que ele teve um ministério de renúncia, de renunciar às coisas dessa vida aqui e colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, quantas vezes nós também precisamos de renunciar? Nós precisamos de renunciar tantas coisas nas nossas vidas, coisas que atrapalham, coisas que nos impedem de ter um verdadeiro encontro com o Senhor, coisas que ficam prendendo as nossas vidas, mas nós precisamos de aprender a renunciar, irmãos, olhar para a gente, o que está nos impedindo, o que nos está atrapalhando, o que está impedindo que eu tenha um verdadeiro encontro com Deus, que eu seja usado verdadeiramente. Analisa a sua vida, cada um analisa a sua vida e veja o que precisa de ser retirado para que Deus faça algo extraordinário na sua vida continuamente, para que onde você for, você seja uma bênção. Então, analise cada um o que precisa de ser tirado. Não é uma pessoa que vai apontar, não, você precisa tirar isso, aquilo, não. É você analisando a sua vida, ver o que você precisa ser tirado. A outra coisa que eu queria realçar também, destacar, é que Eliseu, ele era um parceiro, ele era companheiro. A gente leu aqueles textos ali que Elias falou com ele assim, vai aqui, fica aqui. Tipo assim, liberou ele de ir. Não, se eu estou indo ali no Jordão, você não precisa de ir, não. Você pode ficar aqui. Não, mas eu vou, porque se eu fui levantado para estar com você, onde que você for, eu vou junto. E ele ia junto ali, companheiro, parceiro, solidário. É assim que o Senhor quer. As pessoas assim, do mundo ali usam uma expressão assim, que ninguém segure a mão de ninguém, mas que nós também não venhamos, que ninguém solte a mão de ninguém, que nós não venhamos soltar a mão de ninguém. Os nossos irmãos que estão precisando da nossa ajuda, os irmãos que estão indo realizar a obra, que precisam de uma companhia, precisam de alguém estar junto, que nós possamos ali estar junto, que a gente não venha estar ali olhando para o nosso próprio umbigo, o nosso comodismo, a nossa razão, mas que nós possamos verdadeiramente ter uma entrega, estar ali sempre junto, ali aprendendo, sustentando o irmão ali em oração. A outra coisa também é que Eliseu, ele era assim, disposto a servir, ele estava sempre ali querendo servir. Então, todos os dias da vida dele, desde o chamado dele, até quando Elias subiu, né, para o céu, ali numa carruagem de fogo, ele serviu. Então, que nós também nós somos chamados para servirmos, que nós possamos a cada dia estar ali servindo ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, com inteireza de coração, honrando ao Senhor, honrando as pessoas com as quais nós convivemos.
E outra característica também que eu acho muito bonita de Eliseu é que ele era audacioso. Porque se Elias já tinha uma porção extraordinária do Senhor sobre a vida dele, e ele ter coragem de pedir o dobro, ele era audacioso. E nós também precisamos de ser audaciosos, irmãos. Saber que o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus tremendo, é um Deus que não tem limite, e que Ele coloca tudo em nossas mãos, Ele coloca tudo disponível para as nossas vidas. Então, que a gente também seja audacioso. Eu também quero ser usado com poder e graça. Igual o apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a gente também veja uma pessoa sendo usada com poder e graça, fala assim: eu também quero essa bênção para mim. Eu também posso ser usado, porque a força não vem de mim, o poder não vem de mim, vem do Senhor. Então que eu também possa ser usado, que nós também tenhamos essa ousadia, essa intrepidez, assim como Eliseu, ele teve. E a outra coisa, irmãos, que eu achei assim muito interessante quando eu meditando essa palavra, é que quando as pessoas chegaram para ele, falou assim: você está sabendo que Elias ele vai ser tomado no céu? Aí ele falou: sim, calai-vos. Chegava outro e falava: você está sabendo que vai acontecer isso? Sim, calai-vos. Tem promessa para você, tem promessa para mim. Mas às vezes a gente fica falando, contando ali, a gente fica dando ouvido ali para o diabo. Então assim, guarda as promessas no seu coração. Igual a palavra fala, Maria guardava tudo em seu coração. Então guarda as promessas no seu coração, não fica anunciando ali, contando para os outros não, porque senão às vezes o diabo vai usar aquilo para tirar a sua bênção, Então ele mostrou assim que ele era muito sábio. Sempre que alguém vinha falar com alguma coisa, sim, eu estou sabendo, mas calai-vos, calai-vos, aqui, ó, 2 Reis 2:13, 2:13, tá bom, é isso mesmo. Então, irmãos, é isso que eu queria falar, que assim, que a promessa que teve ali para a vida de Elias, Eliseu, tem para a minha vida, para você. Grandes coisas, mas muitas vezes a gente tem que ficar ali em silêncio, guardando aquilo ali, esperando se cumprir. E que nós também venhamos também ter esses pedidos ousados diante do Senhor, que a gente não venha se acovardar, ter medo, não. Se fez com Elias, se fez com Eliseu, o Senhor pode fazer com a minha vida também. O Senhor pode me encher do Espírito Santo, o Senhor pode me usar com poder e graça. E é interessante, olha, como que Eliseu, ele serviu Elias em todos os aspectos. Seja no físico, ali de estar junto, de estar presente, seja no material, entregando ali todas as coisas dele à disposição ali para a obra, seja no emocional, aquele amigo, companheiro presente, seja no espiritual, continuando ali a realização da obra do Senhor. Então, irmãos, a porção dobrada do Espírito Santo está sobre mim, está sobre você, está aqui hoje, disponível. Basta você querer, abra o seu coração, fale com o Senhor, converse com o Senhor e fala com o Senhor: eu também quero ter a porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero que Deus faça maravilhas em mim e através de mim, porque a operação não vai vir de mim, mas vai vir do Senhor. E aí vocês, irmãos, depois podem continuar lendo depois e vendo assim quanto que Deus usou Eliseu de forma maravilhosa. Nem a palavra que eu entreguei em Canaã hoje, nem uma mulher, uma viúva que o marido dela tinha morrido, deixou uma dívida e aquela mulher não tinha o que fazer, não tinha como pagar. O credor ia levar os 2 filhos dela ali como escravos. Olha a dor daquela mulher, já estava viúva, já tinha perdido o marido, já não tinha nada, dívida, e agora os 2 filhos sendo levados como escravos. Mas ela foi através de Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus e que ele, como homem de Deus, como um homem que tinha uma porção dobrada do Espírito Santo, ele ia trazer uma palavra de Deus para ela. E ele vai, pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Aquela mulher de início, ela responde: não tem nada.
Mas depois ela pensa, não, peraí, eu tenho sim uma botija de azeite. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa assim, eu não tenho nada, essa situação está difícil, eu não tenho como resolver, eu não tenho nada para fazer. Às vezes, num certo momento, a gente reclama, a gente fica triste, fica apreensiva, fica angustiado, mas depois a gente lê, mas peraí, eu tenho uma botija de azeite na minha casa. E aí Elias vai lembrar ela, mas sim, você tem uma botija de azeite, e você tem trabalho, você tem força, tem seus filhos, vocês podem ir, vocês têm voz, vocês podem ir pedir, peça para os vizinhos vasilhas emprestado, era vasilha de barro, porque naquela época não havia vasilha de plástico, nem de vidro, pega as vasilhas emprestado e vai lá, pede a todos os seus vizinhos, quantas vasilhas, e não muita, quanto você conseguir. E aquela mulher ali, ela acredita naquela palavra daquele homem de Deus, e ela vai em todo, ela obedece, ela vai em todos os seus vizinhos, e ela consegue muitas vasilhas, e enche a casa dela de vasilha. E aí agora ele fala, agora vai, fecha a porta da sua casa sobre você e seu filho, e seus filhos, e eles vão e entram. Nesse momento, irmãos, da operação do milagre, não tinha Eliseu perto, não tinha vizinho perto, não tinha ninguém, era só aquela mulher e os filhos dela ali dentro de casa. Fecha a porta e aquela mulher pega aquele vaso de azeite, um filho vai, traz um vaso vazio e ela começa a entornar aquele vaso ali. E o azeite vai derramando, enche o vaso e não acaba o que está nela. Aí vem outro filho com outro vaso, traz outro vaso, e ela vai derramando, o dela não acaba, e enche aquele vaso, e vai fazendo um por um após outro, e vai enchendo todos os vasos ali. E depois, com aquela mulher aqui, aquele ânimo, aquela alegria daquela mulher, aqueles filhos vendo o milagre ali sendo multiplicado, aí ela fala assim, traz mais um vaso. Aí o filho dela, mãe, o vaso acabou, agora não tem mais vaso. Enquanto tiver vaso disponível para ser cheio, o Espírito Santo vai encher. Enquanto tiver vida dos irmãos querendo ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui pronto para derramar sem medida, porque ele não tem medida. E depois aquela mulher com aquela alegria de ver aquela casa dela toda cheia de vaso ali de azeite, que era muito caro. Imagina, até hoje azeite é muito caro, né? Ela vai, volta atrás dele, e agora, meu senhor, o que eu faço? Ele falou assim, agora você vai, vende, paga a sua dívida e você vive do resto. A palavra do Senhor fala, ore aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente melhor do que pedimos ou pensamos, segundo a graça que em nós opera. A mulher não foi para pedir, para ela ter uma reserva, uma poupança nela, foi para pedir tão somente para tirar ela daquela situação ali da dívida e dos filhos não serem levados. Mas ela faz, Deus fez muito mais do que ela pediu, e agora ela pode ter mais azeites ali, além de pagar a dívida, ela teve aquele azeite ali para continuar ali sustentando a família dela. Irmãos, o Senhor tem algo assim extraordinário para fazer em nossas vidas. A gente precisa de confiar no Senhor, entregar a nossa vida, saber que nós temos um Deus que é abençoador, que Ele é galardoador, que Ele tem prazer. Abra sua vida, abra sua mente, para que o Espírito Santo encha. Fala, Senhor, eu sou apenas um vaso vazio, Senhor. Às vezes eu me sinto tão incapaz de realizar a obra do Senhor, mas me encha, Senhor, me encha com teu óleo. Faz maravilhas em mim, porque eu quero ser usada. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. E o Senhor vai fazer, irmãos. E o Senhor vai fazer para vocês, vai fazer não só para vocês, mas para a sua família, para as pessoas que convivem. Isso vai ser o que Deus vai fazer na sua família, vai ser um testemunho ali diante dos vizinhos, que os vizinhos vão ficar maravilhados com o poder de Deus. Então, se curvem diante de Deus, fala, Senhor, eis-me aqui, me encha com teu Santo Espírito, sou pequena, Senhor, sou um vaso vazio, um vaso de barro, mas que o Senhor me encha, me capacita, Senhor, porque eu quero ser usado, eu quero receber a porção dobrada do teu Santo Espírito, assim como Eliseu recebeu. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos colocar de pé para a gente orar? Pai querido, Pai amado, aqui está o teu povo, os teus servos que se chamam pelo teu nome. Oh, Pai, cada um que está aqui, ninguém está por acaso.
todos estão aqui, meu Deus, porque o Senhor chamou, o Senhor marcou o encontro. E assim como o Senhor chamou Eliseu ali, que chegou o dia, chegou o momento certo dele ter encontro com o Senhor, dele ser chamado. Aqui também tem vidas hoje sendo chamadas. Senhor, prepara essas vidas, derrama o seu óleo, derrame o teu poder e enche essas vidas com o teu Santo Espírito e faça em cada um, Senhor, algo extraordinário, que as pessoas possam ver o teu poder sendo manifesto na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus.